Oi, você tem alguns minutos para mim? É muito bom poder trazer aqui no Minutos Corporativos assuntos e temas que se relacionam com as verticais do FutureCom. E o bate-papo de hoje é sobre transformações digitais corporativas nos setores de saúde. E quem conversa comigo é Teresa Zaqueta. Ela é diretora de saúde da InterSystems. O compartilhamento de dados de pacientes é a nova base de relação entre esses pacientes e os prestadores de saúde. Então, como é que a inteligência artificial ela pode ajudar a solucionar as questões deste ecossistema? O que é o Iris for Health? Uma das aplicações da InterSystems e como ela pode ajudar as prestadoras de soluções da área da saúde, desse segmento. E Teresa, que é uma especialista, vai nos contar como ela vê e prevê dentro do seu conhecimento o que vem por aí em relação ao segmento sobre inovações e transformações na área da saúde. Quer saber? Então depois da vinheta, fique comigo e com a Teresa, porque o papo é bom. Teresa, bem-vinda à segunda temporada do Minutos Corporativos. E como estamos recebendo uma mulher, e sempre digo, mulheres maravilhosas da tecnologia, a gente recebe o selinho por elas. Então, bem-vinda ao Minutos Corporativos por elas. Sinta-se à vontade. Desde já, muito obrigada pelas informações com que você vai discorrer e compartilhar aqui com a gente. Bem-vinda, obrigada. Muito obrigada, Ana. Um prazer estar aqui, um enorme prazer, falando sobre um tema que é fascinante para mim e que tem um impacto direto na vida de cada um de nós. Exatamente, falou tudo, né? Saúde e tecnologia. Não vivemos sem, juntos, então, muita coisa para a gente conversar e, assim, sei que você tem muita coisa para falar. E quando a pessoa já diz que é fascinante, é porque, de fato, isso mexe, né? Gosta de falar sobre. Então, eu já vou começar aqui com a primeira pergunta, Teresa, que é a seguinte. A InterSystems atua em diversos segmentos e indústrias, mas hoje a gente vai falar de saúde, a gente já falou isso no começo, estamos falando isso novamente, e eu gostaria que brevemente, né, e bem brevemente, porque eu sei que é papo aqui, você consegue nos experienciar como a tecnologia na área se desenvolveu e acelerou a qualidade e os ganhos, tanto para os negócios quanto para os pacientes? Claro. E, Ana, assim, essa é uma história longa, né? A medicina e a tecnologia, elas têm caminhado de mãos dadas há décadas, né? Não é uma coisa nova. E essa parceria, ela sempre foi fundamental para impulsionar os avanços da área de saúde, né? Então, tem um exemplo que eu acho muito legal de dar, que é como a gente acompanha, como a gestante é acompanhada, né? Na época que a minha mãe estava grávida de mim, era uma coisa que tinha aquele equipamento que era o Pinar, que você colocava na barriga da gestante, media com uma fita, acompanhava desse jeito, via se tinha, né, se o coraçãozinho do feto estava batendo. E hoje as pessoas querem impressão 3D do bebezinho dentro da barriga, né? E ultrassom a cada 3 meses, quer dizer, cada vez surge mais tecnologia para diagnóstico, né? Aparelhos de ressonância magnética, tomografia e mamografia digital, cada vez coisas mais avançadas, a parte cirúrgica, né? Toda a parte de cirurgia endoscópica primeiro, depois robótica, agora aquelas salas enfim, com navegação assistida por computador, né? Então, essas ferramentas que auxiliam os médicos, auxiliam, trazem benefícios para as pessoas, cada vez mais precisão, menor invasão, né? Menos invasivo, né? Os procedimentos e os equipamentos.
E isso tudo significa recuperação mais rápida, significa não necessariamente custo menor, né? E mais recentemente, até por conta da pandemia, né, Ana, a gente vivenciou isso, toda essa parte de telemedicina, saúde digital, né, que eles permitem consultas médicas à distância, apesar de muito questionamento, assim, é fantástico você ter essa possibilidade, né, e na pandemia isso ficou muito evidente. O monitoramento remoto também dos pacientes, o acompanhamento contínuo até, né, desses pacientes, o dia a dia deles, esses aplicativos e dispositivos digitais que estão, né, cada vez sendo mais desenvolvidos e criados, que ajudam, né, as pessoas a gerenciar tanto as condições clínicas quanto também promover a saúde, promover um estilo de saúde, de vida mais saudável, né, que a gente sabe que é fundamental. E agora tem todo esse potencial a ser explorado, que são os dados, né? Então, isso está explodindo agora. Na InterSystems, a gente é muito empenhada em abordar isso, né, esses desafios que são mais complexos, mas que são fundamentais. Cada vez você tem, né, por conta desse digital, cada vez você tem mais dado disponível e você precisa se aproveitar disso, né? Então, a análise desses dados, ela tem permitido a extração de informações, mas mais do que isso, né, você gerar insight valioso, você gerar valor em cima desses dados. Principalmente, né, a gente vai falar bastante sobre isso mais para frente, mas principalmente para a tomada de decisão, né? Então, você consegue também identificar tendência epidemiológica, você consegue prever coisas, prever surtos de doenças, você consegue, principalmente, né, que é o que eu gosto mais, você consegue personalizar e levar escala. Você consegue personalizar em escala, que eu acho que isso é chave para o momento que a gente vive. Então, para mim, assim, a gente tem, né, por isso que eu falo que é fascinante, a gente tem pela frente esse horizonte repleto de promessa e possibilidade, cada vez mais. Ô, Tereza, não, é fascinante, né? A gente só tá usando aqui a palavra da vez, né? É porque realmente, né, você começou ali na linha do tempo, e a gente pensa hoje como é que a gente vivia dessa maneira, né? Como é que a gente não vivia hoje com tanta tecnologia? Meu Deus! E pensar que a gente viveu mesmo, porque também vivemos e Tem sobrevivemos, internet, né? Exatamente, Sem né? celular. Exatamente, mas hoje a gente dá um viva, né? Viva a tecnologia, viva essa inovação toda, né? E aí vem na questão dos dados, que você também vem falando, os dados são o novo petróleo, né? Tamanha a importância, né, deles, né, e assim, não basta tê-los, né, como é que, de fato, como vamos fazê-los, né, o que fazer com todos esses dados, né, então, realmente é bastante importante. E uma outra questão, quando a gente fala de saúde, né, por mais que, eu tô querendo falar, mas é que eu também, eu sou também, eu fico fascinada com quando a gente fala de saúde, mas a questão assim, é porque por mais que a mesma doença que tem, façamos de conta, né, tenhamos eu e você, as nossas reações e aí, assim, os nossos dados não são os mesmos, né? Não tem a receitinha de bolo, por mais que exista, né? Porque a gente sabe que um diagnóstico, ou então um sintoma, ou então uma doença, enfim, seja a mesma, mas a gente, uma palavra que você usou aqui, que é bastante interessante, é a personalização, porque somos únicos, né? Então, essa questão da saúde e a questão do dado, enfim. Ai, adoro também, e aí eu já vou passar aqui para a segunda pergunta, que eu tô falando mais que a entrevistada, né? Ó, o compartilhamento dos dados, né, dos pacientes é a base de uma nova relação entre eles e os prestadores de saúde, é o que a gente está falando aqui. E o histórico clínico de saúde, com dados provenientes de diferentes fontes de instituições, ao longo de toda a jornada de cuidado, permite diagnóstico mais rápido e preciso, que você já falou lá no começo, e o tratamento personalizado e mais eficaz. De que maneira a inteligência artificial colabora e soluciona todas essas questões? Bom, Ana, ela pode atuar, né? A inteligência artificial, ela pode atuar de diversas formas, né, em vários pontos da cadeia de valor da saúde, em vários pontos da operação dentro das instituições, né, das empresas, dos hospitais, e também ao longo da jornada do paciente, né? Isso é até meio óbvio, né?
Então, desde automatizando tarefas rotineiras e repetitivas, que isso é feito em qualquer outro setor, né? E aí liberando o tempo do profissional de saúde para aqueles que se concentrem em atividades mais complexas e de maior valor, né? Isso inclui, inclusive, tarefa administrativa, né? Então, desde o registro de dados, agendamento de consultas, uma coisa que ainda é um problemão na área de saúde é você registrar o que acontece numa consulta, você fazer esse registro da sua saúde, né? E hoje em dia, com ferramentas de processamento de linguagem humana, né, de voz para texto, assim, acredito que vai melhorar muito isso ao longo do tempo, né? Mas além de tudo isso, né, você tem toda a parte de análise de volume de grandes volumes de dados, que é feito muito mais rápido, de uma forma muito mais precisa, usando a inteligência artificial. E da mesma forma que você analisa dados, você analisa imagens, você analisa histórico, e tudo isso pode auxiliar os profissionais de saúde no diagnóstico, no tratamento, né? O que a gente fala do suporte à decisão clínica. Isso é absolutamente crucial, né? Você tomar as decisões de uma forma mais rápida e com base nesse conjunto de dados que numa consulta rápida, que hoje a gente sabe que é na realidade, na maioria das situações, né, consultas que duram alguns minutos, que o médico não teria tempo hábil, muitas vezes, para fazer todas as perguntas. Eu escuto isso o tempo inteiro. Então, você trazer isso mastigado, né, você apresentar isso na tela do médico, isso daí tem um ganho operacional, mas mais do que isso até, né, de impacto na qualidade dessa assistência. Né? E isso, quando você está dentro, né, o intramuros que a gente fala, quando você expande e você vai para o extramuros, que é quando o paciente está fora do hospital, fora do consultório, existe um gap enorme de dado e de cuidado ali. Né? Então, você conseguir fazer esse monitoramento remoto, criando regras, criando indicadores, mapeando riscos e identificando desvios nos padrões, né, do que é esperado para estar acontecendo com aquele paciente naquele determinado momento, na linha do que você falou, você consegue agir à distância, você consegue agir precocemente, você consegue evitar uma ida a um pronto-socorro desnecessário, você consegue evitar um agravamento de uma condição que, às vezes, olha, bebe água que você vai melhorar. Um paciente idoso. É isso. Então, agora, ele está ali, está sozinho, ele não sabe o que está acontecendo ao redor, com ele, né? Mas se ele tivesse alguma forma rápida por meio de um monitoramento, seja por um device ou por alguma coisa até mais simples, um aplicativo em que ele registre o que está acontecendo com ele, né? E a inteligência artificial sendo aplicada em cima desses sintomas, né? Você consegue ter muitos, muitos benefícios. E esse é um exemplo, mas você consegue, daquela forma que a gente falou, né? Com base nos seus dados, no seu histórico, no seu antecedente familiar, você consegue antecipar, por exemplo, uma resposta possível que você vai ter diante de um determinado medicamento ou uma terapia. E aí você consegue alterar. Não vou dar esse remédio, eu vou dar esse outro, não vou fazer esse tratamento, eu vou fazer de outra forma. Então, você consegue atuar, né, de uma forma personalizada e precoce e em escala, que é aquilo que a gente estava falando, porque hoje a medicina é 1 a 1, né? Mesmo com a telemedicina, é um médico com um paciente. Usando a tecnologia e a inteligência artificial, você consegue embutir ali na tecnologia o raciocínio médico para que aquilo atue para uma população de indivíduos, né? Então, é um pouco do que dá para fazer, né? E análise de dados também, quando você pega grandes dados e analisa esses dados, você também pode ter insights muito mais interessantes, está sendo feito na Europa, por exemplo, para a criação de programas de saúde populacional. E com isso você consegue otimizar recursos, você consegue, com isso, também ampliar acesso e melhorar a qualidade da saúde. Com certeza, melhorar a qualidade de vida de todo mundo, né? Que é o que a gente quer viver, não é mesmo?
ganhos, né, Tereza? Melhor, né? Isso, Não só viver mais, mas viver melhor. Exato, com qualidade, falou tudo, exatamente. E tem outro ponto que para mim é muito Uhum. chocante de um estudo, eu não vou me lembrar onde que eu vi esse estudo, mas é um estudo recente, metade da população não tem acesso à saúde, do mundo. 50% Que da tristeza. população do mundo não tem acesso à saúde. É Isso inacreditável. é inacreditável, primeiramente, e é muito triste. É muito triste, porque a pessoa não vive, ela sobrevive, né? Isso, enfim. Amém. Então, viva aí, mais do que um viva, vamos esperar para que isso se acelere, né? Muito mais. Mas mais do que isso, não, também, né? Tem que chegar até essas pessoas. Se o básico não está chegando, né? Mas, enfim, a questão é estar em movimento, né? O negócio está acontecendo, né? Como é que o Smart Data Fabric acelera as iniciativas de dados também no setor da saúde? Já fui com uma aqui já. Essa é uma questão mais técnica, né? Sim. Eu não tenho um perfil muito técnico, mas enfim. O primeiro ponto que eu acho interessante colocar aqui, Ana, é que a gente fala de saúde e muitas vezes existe, vou chamar assim, de um preconceito em relação à saúde, mas o setor da saúde ele é tão dependente, beneficiado como qualquer outro setor da economia, né? E necessita de tecnologia da mesma forma, né? E tem suas particularidades, tem questões que fazem dela um setor único, né? Eu já ouvi uma vez uma pessoa falando que um hospital, acho que consegue ter uma operação que tem todo tipo de complexidade, né? Juntando de vários outros negócios e setores, mas enfim. Então, da mesma forma que qualquer outro setor da economia, você incorporar a tecnologia e o Smart Data Fabric é uma tecnologia nova, interessante, ela vai trazer automação e eficiência, né? Agora, então, assim, hospitais que usam SAP como sistema de back-office, né? Para gestão financeira, gestão de RH, né? Então, IoT, blockchain, né? Todas essas tecnologias, elas são utilizadas e beneficiam o setor de saúde e o Smart Data Fabric é um deles, né? Mas especificamente falando sobre essa, né, tecnologia, ela é uma abordagem de arquitetura de dados, e o que ela tem de interessante é que ela combina a integração de dados com tecnologia de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Então, isso já vem meio que combinado numa mesma solução, né? E essa é uma enorme vantagem, né? Ela é uma tendência, né, de maneira geral nos setores em outros setores da economia, né? Ela permite com que as organizações gerenciem e acessem esses dados que são provenientes de diferentes fontes. Você consegue unificar isso de uma maneira mais inteligente, né? E em cima disso, você aplica, né, a inteligência artificial e o aprendizado de máquina para poder depois fornecer esses insights preditivos e personalizar o acesso, né? O que tem de particular na saúde aqui, que eu acho que essa pergunta é muito interessante por conta disso, né? Uhum. Porque no setor de saúde existe uma coisa que é o padrão, né? Que a gente ouve falar assim, padrão de interoperabilidade de dados, padrão de dados, né? Então, tem muita gente que fala que a saúde não adota padrão. No Brasil, isso é uma verdade, né? Então, para diferentes instituições e diferentes sistemas falarem entre si, é uma dificuldade. É como se cada sistema falasse uma língua própria, a sua própria língua. Então, na hora de interoperar dados, você tem uma grande dificuldade no setor de saúde. Então, uma tecnologia como a tecnologia da InterSystems, ela prescinde dessa padronização, né? Ela faz essa padronização, vamos dizer de uma forma pouco técnica, mas é isso, ela já permite com que sistemas que falam linguagens diferentes ou que usem padrões diferentes consigam se comunicar entre si. Então, para a saúde em particular, isso é muito interessante. Tereza, e essa tecnologia que você está falando seria a Iris for Health? Seria essa? O Iris for Health tem dentro dele essa tecnologia.
né? E Na aí, verdade, e aí, pode falar, pode falar. assim, já que eu toquei nela, né? E aí eu sei que vocês têm vários casos assim, aplicações, né? Cases em várias empresas prestadoras de saúde. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, então, já que a gente tocou nesse assunto? Claro, claro. O que o Iris for Health é uma solução, né, uma plataforma, inclusive, que permite o desenvolvimento de software. Então, essa plataforma foi desenvolvida pela InterSystems, né, que é a empresa que eu trabalho, uma empresa americana que nasceu lá nos Estados Unidos, mas que atua em 100 países, enfim. E ela foi projetada, essa plataforma, para atender especificamente para atender as necessidades do setor de saúde. Ela também, né, é usada, o Iris como plataforma é usado para qualquer setor, mas o Iris for Health tem particularidades para atender o setor de saúde. E ele permite exatamente isso que a gente estava falando, a integração de sistemas heterogêneos, facilitando esse compartilhamento de dados. E tem essa característica que a gente estava comentando, que ele suporta, né, uma variedade de modelos de dados que incluem tanto diferentes modelos, né, imagens, dados de laboratório, o registro eletrônico de saúde, né, dados de prontuário, dados clínicos, e permite o desenvolvimento também com recursos de desenvolvimento que são baseados em linguagens de mercado, né, como SQL, Java, C, né, Python, JavaScript. Então, você pode programar em diferentes tecnologias. Certo. E o que a gente tem, né, falar um pouquinho principalmente, bom, aqui no Brasil, em que estágio a gente está nesse sentido? Hoje a gente tem empresas que interoperam dados dentro delas, né? Então, essa é uma questão bastante polêmica e muito discutida, né? Então, avançou-se bastante em grandes grupos que trocam dados, inclusive, às vezes a gente fala de grandes grupos, mas às vezes até um hospital ou um hospital que também tem um prestador de serviço que faz a parte de exames laboratoriais, uma catraca. Então, essa tecnologia faz com que você consiga, de uma maneira muito mais fácil, interoperar ou integrar os dados entre esses diferentes sistemas e depois monitorar, né? Um exemplo interessante que a gente tem de um cliente é que ele fala que ficava sabendo, né, a pessoa que era responsável por essa parte de arquitetura de sistemas, e olha, fiquei sabendo que o sistema caiu porque o médico do pronto-socorro, que tem meu telefone pessoal, me liga desesperado avisando: o sistema caiu. Né? Ou então a UTI falando: olha, não estou conseguindo acessar os resultados de exames. Eita. O impacto é enorme. Né? Então, você trabalhando com uma plataforma que gerencia toda essa integração, você tem ali um monitoramento por trás que te alerta a qualquer coisa que aconteça. Então, ela, além de facilitar você fazer essas integrações, ela te alerta caso ocorra algum problema, e muito facilmente você acessa ali o console de monitoramento e você enxerga onde exatamente está o problema, e você também consegue corrigir muito mais rápido. Então, o depoimento dessa pessoa era que agora, muitas vezes, antes de ter um impacto lá na ponta, porque problemas ocorrem, a gente sabe disso. Sim. Né? Mas muito antes de ter qualquer impacto na ponta, ele já ficava sabendo, ele atuava e ninguém nem ficava sabendo que tinha tido algum problema. Mudou a vida dele. Né? Ele passou a fazer as integrações muito mais rápido e também conseguir dar uma resposta muito mais rápido quando havia algum tipo de problema. E assim como isso, a gente tem vários exemplos que não valeria a pena falar aqui, mas ainda majoritariamente aqui no Brasil, dentro da mesma instituição. Então, é um hospital integrando diferentes sistemas e serviços dentro do próprio hospital, ou uma pequena rede que está integrada, ou uma grande rede que também tem vários hospitais e quer integrar tudo isso e consolidar esses dados e depois analisar esses dados dentro de casa. Mas algo que ocorre cada vez mais fora do país são diferentes grupos se integrando. Né?
E também na Europa, por ser uma característica de um sistema de saúde diferente, né? O sistema ele é público, nacional em boa parte das vezes, também todo o país com os dados da sua população integrados e consolidados, e você coordenando, né, os programas e a tomada de ação e o gerenciamento de alertas, todo o plano de saúde do país passa a ser amparado por uma plataforma que organiza esses dados, apresenta esses dados, gera insights, facilita o envio desses alertas. É muito bacana de ver. É muito bacana de ouvir também. Que legal, né? Que, enfim, outro mundo, né? Mas vamos caminhando para lá. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Sim, amém, se Deus quiser. E, e Tereza, você dando, né, tantas informações aqui, você como uma especialista no assunto, como você vê a tecnologia, a inovação, enfim, como você vê o futuro da saúde, assim, como você, abrindo o coração, poderia, e a mente pode nos adiantar, ou então dar esse overview, né? Mais do que você já está falando, mas como você vê? Olha, ela não tem como fugir disso. Ela vai ser uma saúde conectada, como alguns gostam de falar. Recentemente eu tive com um professor meu da época da faculdade, o Chau, ele fala saúde conectada, esse é o termo. E, na verdade, o que significa isso? Vai estar tudo digitalizado, você vai ter devices, sensores, né, um termo genérico que eu gosto, né, você vai ter sensores que vão estar monitorando os seus dados de saúde o tempo inteiro. Então, você vai, durante a noite, se eu tiver algum desequilíbrio, quando eu acordar de manhã, eu já vou estar com a minha consulta marcada. Olha. E ele só vai, inclusive, vai chamar o meu táxi, né, ou o Uber, ou enfim, tudo conectado. Eu acredito muito nisso, né? De tudo conectado e integrado. E aí, quando você chegar, se você tiver que ir para uma consulta, esse médico já vai ter todos os seus dados. Se você for para um socorro também, inclusive você chega no hospital, ele já te indica para onde você vai, né? Qual sala. Várias das etapas do processo hoje que elas são desnecessárias. Burocráticas, né? Burocráticas. Tem muito desperdício no setor de saúde. Então, e tudo isso vai ser, então, constantemente monitorado. Se não for o caso de ir para um hospital, se for o caso de tomar um medicamento, ou de, por exemplo, caminha, né? Ou senta. Vai fazer uma caminhada, né? Levanta, né? Todas essas coisas que eu sou escrava, né? Daqui a pouco ele vai me avisar que eu vou ter que levantar. Infelizmente, eu não vou conseguir. Mas é rapidinho, só dá, depois você levanta, por favor, hein? Minutos também é saúde, tá? Por favor. Então, vai dar tudo integrado. Esses dados vão ser compartilhados entre as instituições, eu não tenho a menor dúvida disso. E acho que o ponto interessante aqui, né, para destacar, é que a restrição não é a tecnologia. Esse futuro que a gente pode antever, que a gente vê, assim, a tecnologia, ela já é, hoje ela já existe, já tem essa possibilidade de fazer, ela não é uma restrição hoje. Sim. Tem questões financeiras, tem questões culturais, tem questões políticas, enfim, tem questões nesse entorno, mas não é uma barreira tecnológica. E essa tecnologia, ela não é uma questão só de conveniência ou de economia, né, que a gente tem falado aqui, de desperdício. Não, ela salva vidas, ela transforma o futuro da medicina, ela tem o potencial realmente de dar acesso a muito mais gente, de tornar o que hoje é impossível, vamos dizer assim, né, e inacreditável, que é o que a gente estava falando, de 50% da população do mundo não ter acesso à saúde. Isso pode se tornar possível se a gente quiser, porque a tecnologia ela já está aí.
Sim. Então, não tem, é só para frente, né? Não tem como voltar. Sabe, não tem como. E o- assim, porque anos atrás, não temos, né? Sei lá, há 50 anos a gente não tinha nada disso. Hoje existe. Né? Exatamente, né? Tereza, você acha que a gente também com isso aumenta a expectativa de vida do cidadão, né? Com certeza. Com E a tudo minha isso, né? preocupação maior até, né, até mais do que a expectativa de vida, que já tenha, né, aumentado Sim. Uhum. ano a ano, é a qualidade de vida. Boa. É isso mesmo. Hoje as pessoas vivem mais, mas assim, é muito frequente as pessoas, inclusive elas Só estão sobrevivendo, né? É aquilo, exatamente, né? sofrem com morta, dor. viva. Isso é Com uma questão. muita coisa que poderia estar sendo tratada, que poderia estar sendo prevenida, que poderia estar sendo antecipada. Exato, Né? falou tudo. Além daqueles que não têm nem acesso, né? E que por conta disso, elas... Né, a gente tem... A expectativa de vida da pessoa, ela está muito relacionada ao CEP daquela pessoa. Alguém falou isso pela primeira vez para mim, foi a Patrícia Ellen. Quando ela me apresentou esse dado, eu falei, meu Deus, é chocante, né? É chocante a diferença de 40 anos, às vezes, entre a expectativa de vida de uma pessoa que nasceu num Jardins e de uma pessoa que nasceu num bairro da periferia. Palafita, não tem água potável, não tem, né? Não tem. Exatamente. Educação, né? Muitas vezes. Não, exatamente, né? Não tem nada, não tem esperança, né? Que a gente sabe da questão de, por exemplo, depressão é a desesperança, né? E a gente sabe o quanto isso está totalmente ligado pelo CEP, a gente sabe disso, né? Exato. É um assunto e ninguém... mais profundo. Uhum. Pois é. Mas... E eu acho que outro ponto interessante, assim, não vai ser fácil, não é fácil, tem um trabalho enorme, né? Também eu lembro quando o Watson Health chegou, né, da IBM, houve toda aquela expectativa de que isso se resolveria de uma forma muito rápida, quase mágica, e isso não é a realidade, né? A inteligência, a gente chama de inteligência artificial, porque a gente precisa incorporar a inteligência humana nela. Né? O machine learning ajuda muito, né? Mas os dados estão, a qualidade dos dados ainda é ruim, os dados, uma boa parte deles são dados não estruturados, e a gente precisa trabalhar enfim, para compreender melhor esses dados. Assim, tem muito avanço, mas tem muito trabalho que precisa ser feito. Né? E além das... Desculpa, Ana, pode falar. Não, por favor. Não, eu continuo depois. Eu ia dizer que, assim, é a questão, né, por trás de toda essa tecnologia, principalmente na saúde, né, porque é gente cuidando de gente, né, então... Exatamente. Então, são sempre, são pessoas, né, por isso essa questão, assim, de não é tão rápido, né, mas exatamente. é o possível. E eu acho que você tocou num ponto importantíssimo, que a medicina e a tecnologia e a humanidade, né? E a empatia, elas também sempre vão caminhar de mãos dadas. A tecnologia, ela é um aliado do profissional de saúde. Ela é uma ferramenta que vai ajudar demais, mas ela não substitui. Acho que isso é claríssimo. Algumas especialidades talvez tenham uma redução do número de profissionais, mas, e principalmente quando a gente fala de criação, né, de novas metodologias, de novas descobertas, o computador nunca vai poder fazer isso, nunca vai conseguir fazer isso. Vai ser, quer dizer, nunca... eu não ponho a mão no fogo para nada, né? Compreendo. Mas... outras questões... Pois pode falar, desculpa, eu já ia emendar outra coisa. Falar, não, mas porque, assim, a questão do nunca, né, mas até chegar no possível, sim, né, totalmente, é aquilo de novo, é gente atrás, né, por trás disso aí, né. Exatamente. Que é outro desafio da inteligência artificial. Exatamente. Porque né, uma frase que eu uso é que a inteligência artificial é demasiadamente humana. Porque, na verdade, o que a gente faz, a gente incorpora a inteligência, né, o conhecimento
humano na tecnologia, com todos os nossos vieses. E tem estudos interessantíssimos, divertidíssimos em relação a isso. Que legal. E outros não tão divertidos, mas são questões que são muito relevantes e que precisam ser tratadas, que são a questão do viés que você incorpora. Porque se você for simplesmente incorporar o que a gente fez até hoje, e com isso todas as nossas... enfim, por exemplo, um exemplo que é muito triste é que, pelo fato da população negra ter tido ao longo da história menos acesso à saúde, você acaba fazendo menos diagnósticos ou diagnósticos mais imprecisos quando você usa a inteligência artificial na população negra. Olha só, que triste. Dentro e fora da saúde, né? Então, desde quando criam-se, por exemplo, essas ferramentas de biometria facial, né? Às vezes você cria e coloca a sua foto de gente branca, não passa, né? É incrível isso, incrível. Então, precisam haver ações proativas nesse sentido. Você precisa pensar em qualquer coisa que você for fazer relacionada à inteligência artificial, o que eu vou fazer para evitar que esses vieses aconteçam, para que a gente não fique eternamente repetindo o passado. Né? Muito bom, né? Nunca tinha pensado, exatamente. Olha aí, um grande gap no negócio, né? É uma preocupação. Exatamente. E que é só você ter essa consciência e agir proativamente para corrigir isso, precisa haver essa preocupação. E que, inclusive, quando você faz isso, aí você aumenta o acesso a essa população que antes não tinha os mesmos, vou chamar de privilégios, porque são privilégios, na verdade. Privilégios, exatamente. Olha só. Muito bem, não tinha parado para pensar nisso também, Tereza. Adorei, obrigada por isso também. Tereza, e quando a gente fala de dados, né? E aí, dados, a gente vê também que a gente vai falar de ataques cibernéticos, né? E aí a gente vê que eles também são bem evoluídos, assim como tudo vai evoluindo, os ataques também, né? Então, assim, qual que é a importância de um plano de atualização constante de certificados e como que isso pode impactar na efetividade da segurança cibernética das empresas? Olha, Ana, essa questão ela é absolutamente fundamental e ela deve estar na pauta da alta direção de qualquer empresa e talvez até mais na área de saúde. A saúde ainda, né? A saúde tem uma questão que é a privacidade dos dados de saúde da população, né? E isso, né, esse assunto, esse tema, ele precisa estar na pauta, né, da governança corporativa, né? Então, assim como se discutem riscos de estratégia, riscos de mercado, risco de fraude, corrupção, risco financeiro, operacional, ambiental, social, enfim, assim como se discutem todos esses riscos dentro do guarda-chuva da governança corporativa, o risco de segurança cibernética, ele precisa estar ali, né? Com a mesma seriedade, com a mesma criticidade, e como eu falei, na saúde talvez até ainda mais. Quando a gente fala de privacidade do dado do paciente, isso tem implicações muito diferentes até, né? Envolvidas enfim, até um tema bem também polêmico, né? Se a operadora poderia ter acesso ao seu histórico de saúde ou não. É uma discussão bastante ampla, mas a princípio, ninguém pode ter acesso a não ser que você dê o consentimento ao seu dado de saúde. E toda vez que você tem lá os seus resultados de exame, o seu histórico de saúde, de cirurgias, atendimentos, qualquer coisa, numa instituição, ela é um guardião daquele seu dado e ela precisa garantir que aquele seu dado não vai ser hackeado, roubado, e a gente sabe que isso é muito complicado, isso é muito difícil. Esse tema, devido até à relevância, ele tem leis, regulamentações, né? Nos Estados Unidos tem a tal da RIPA, que já tem muitos anos. Lá na Europa tem o
o GDPR, o GDPR, e no Brasil o LGPD, que foi criado até com base nessa legislação europeia, e que elas estabelecem já algumas diretrizes que são claras sobre como essas informações devem ser coletadas, armazenadas, compartilhadas e acessadas. Então, você tem ali já um manualzinho de como fazer, né? Mas você precisa implementar, né, medidas que são robustas desde a parte toda de infra mesmo, né, de criptografia, firewall, autenticação em 2 fatores, tem várias coisas que você pode fazer do ponto de vista técnico mesmo em relação a boas práticas de segurança. Aqui um aspecto que eu acho que é fundamental e que não se fala, não sei o quanto que se discute isso, né, quando você está num terreno mais técnico, ou mesmo na gestão, mas assim, tão importante quanto você implementar todas essas medidas que para proteger o dado também houve uma invasão e há dados que indicam que 100% das empresas terão algum tipo de invasão, né? Sim. Como que você faz para restabelecer rapidamente o ambiente? É tão importante quanto. Isso. Uhum. E o outro ponto que é absolutamente fundamental é treinar, conscientizar. Também outros dados dizem que a maior parte das invasões elas ocorrem por uma questão relacionada a algum funcionário da instituição, que ou clica naquele link malicioso. Sim. Phishing. Exatamente. Ou tem uma senha fraca, sim, ou esquecem dessas questões, por exemplo, o fator de dupla autenticação, né? Sim. Então, essa questão da treinamento e conscientização, ele também é fundamental. Fundamental, muito bem. E também são formas de você, quando acontecer algum tipo de coisa, você conseguir até agir mais rápido e dar uma resposta, né? Isso, exato, exatamente. Implantar política de auditoria, monitoramento contínuo, né? Então, fazer testes de invasão. E a falha na proteção desses dados, ela, além da questão de penalidade legal e multas, né? Você tem os dados da reputação e confiança, né? Então, muitas vezes é uma perda de confiança. Então, é bastante sensível esse tema. Sensível. Então, isso tem que ser um tema de governança corporativa. Muito bem. Ótimo, Tereza. Adorei. Adorei muito, Tereza. Olha, ficaria aqui horas falando, né? A gente já passaria de minutos corporativos, porque assunto, como a gente já falou, fascinante mesmo. E muitas informações muito ricas vindas de você. Então, muito obrigada, porque a gente já está indo para o final aqui, para a última pergunta. Hashtag chateada, mas enfim, essa pergunta também estou curiosa para saber, porque a última perguntinha aqui no Minutos é sempre a mesma, que é a seguinte, né? Se você pudesse conversar com alguém, até se essa pessoa não estivesse mais entre nós, né? Assim, com quem você conversaria e por quê? Olha, Ana, fiquei pensando nessa pergunta desde o momento zero. Todo mundo fala isso, eu acho tão legal. Porque, olha, assim, seriam tantas pessoas que eu acredito. Né? Sim. É difícil escolher, e principalmente nesse tema, né? Quem que poderia contribuir para essa discussão, para esse momento de ruptura, né? Que a gente vive. Pode né? ser, fica à vontade. Enfim, do ponto de vista mais técnico, né, uma pessoa que eu adoraria ter a oportunidade de conversar é o Alan Turing, que foi um dos pioneiros da computação, né? Sim. E que fez contribuições absolutamente fundamentais, né, para o desenvolvimento de algoritmos. Então, quando eu penso, né, inteligência artificial e abordagens inovadoras, analíticas, por conta desse passado dele, né, eu perguntaria assim, né, qual seria a sua abordagem? Né, porque a gente... Eu já teria até pergunta, que legal. Pois é, né? Chegaria... adorei. Que tipo de abordagem você usaria para criar algoritmos que poderiam ajudar a prever, por exemplo, surtos de doença?
né? Bacana. E para promover a mudança de hábito das pessoas, né? Que algoritmo que eu poderia criar para promover a mudança de hábito, para fazer com que a pessoa consiga mudar para uma vida mais saudável, que é aquilo que a gente estava falando, para ter uma qualidade de vida melhor no futuro, né? Então, eu gostaria muito de ouvir o que ele falaria. Ele era uma pessoa que também tinha toda uma questão humana, que também, né, uma compreensão dessa intersecção de humanidade e tecnologia também que são fundamentais. Uhum. Mas a gente, né, como eu sou uma pessoa que eu não vou me contentar só falar com o Alan Turing, eu traria um monte de gente para essa conversa. Eu queria ir também, assim, você ia trazer, eu queria ir também. Você teria mais... Não, então, é uma pessoa, mas você teria outra pessoa para poder falar aqui? Tá bom. Posso falar? Pode, eu deixo você falar. Eu adoraria juntar essa visão mais tecnológica com uma visão, por exemplo, do Winston Churchill. Olha, que maravilhoso. Pois é, porque assim, aqui a gente sabe que o problema não é técnico. Nós temos um problema de liderança, né? Que bonito. A gente tem um problema de visão estratégica aqui, né? Por que isso não avança mais rápido? Porque tem uma visão de ganho de curto prazo, porque tem uma visão de meus dados são meus e eu não vou compartilhar com ninguém, né? Então, eu gostaria muito de uma ajudinha do Churchill. O que a gente poderia fazer? Que maravilhoso! Né, para incentivar essa colaboração entre diferentes players. Né? Ai, que maravilhoso! E, ao mesmo tempo, né, essa questão ética que precisa estar. Então, ele seria uma pessoa. Quem mais eu traria? Traria mais gente, Ana? Ah, menina, jura? Posso falar mais um pouquinho? Pode, porque eu estou vendo aqui a mesa redonda, né? Vamos. Uma outra pessoa que eu queria trazer para essa conversa é o Muhammad Yunus, sabe? Sim. Nossa, me fugiu o nome do banco dele. Bom, mas enfim, né? E o que eu gostaria, porque o papel dele nessa nossa mesa, né, seria trazer essa abordagem que é super importante, né? A gente fala muito do centrado no paciente, e ele fala, né, assim, a abordagem das empresas ela precisa ser centrada no ser humano, né? E a gente, né, tem esse jargão na área de saúde, centrado no paciente, mas não é centrado no paciente. Não é, né? E mais do que no paciente, ela tem que ser centrada no cidadão, ela tem que ser centrada no ser humano, né? E com um compromisso que ele vai além, né, do dinheiro, né? Adoraria falar com ele para ver o que ele poderia trazer para a gente de sugestões de como que a gente poderia, de fato, colaborar. Uma abordagem mais holística da saúde entre público e privada, né? Com essa visão de longo prazo e com o foco no impacto social. Né? Então, eu acho que ele também ajudaria muito a gente. Eu estava aqui procurando o nome do banco que você tinha falado aqui. Vou procurar ele aqui no Wikipedia, enquanto eu estava te ouvindo, tá? Mas estava aqui falando. Bom. Ele até é Prêmio Nobel da Paz, né? Ele exatamente. Exatamente, né? Exatamente. E é essa questão que você está dizendo, né? De reunir essas pessoas, né? Que tem, principalmente quando você falou do seu segundo entrevistado, eu acho que a gente tinha que voltar. Ai, Tereza, voltar lá atrás que o negócio está, né? Principalmente aqui no Brasil, a questão cultural mesmo, né? Assim, quando você disse, os dados são só meus, né? Então, assim, todo mundo que você citou, né? Foram 3, você foi a única, eu abri a sessão de deixar... E ainda tem mais um. Jura? Para complementar com a visão... Nenhuma mulher, não, Tereza? Pois é, não, nossa, seria que você, raiva. Né? Não, que seria raiva. Você, né? Não, eu comi essa bola. Olha aqui, não, mas seria você, você faria, né, intermediaria ali, assim. Não, mas eu tinha que ter trazido mais, Ó. Porque acho que é aquela história do viés,
né? Então, na minha Sim. cabeça, tá muito mais presente, enfim, é o viés, olha que horror. Mas o terceiro que eu traria é um economista, para nos ajudar a esse nó, né? Nos ajudar a desmistificar que para você ter sustentabilidade no longo prazo, você às vezes precisa abrir mão do curto prazo, né? E que o público e o privado podem colaborar com essa perspectiva macroeconômica, né? E considerando também não só os impactos na saúde, mas isso daí também tem um efeito potencial na economia de forma geral, né? Pessoas Sim. mais saudáveis, mais produtivas, Sim. e na sociedade de forma geral. Então, é isso. Eu faria essa roubei mesona aqui e traria que- essa mesona. essa mesa incrível, que agora também ficar pensativa, porque você fez ali o ciclo total, né? Para a gente poder viver como realmente a gente deveria viver, né? Com saúde em todas as áreas, né? A questão da liderança, da economia, enfim, né? Tudo isso. Eu adorei, eu achei isso fantástico. E eu perguntei de mulher, mas a gente não precisaria, porque a gente teria você, Tereza, que é. E você aqui, Não, né? eu ia ficar só Coordenando. assistindo, não, porque, olha, eu amei. Que assim, adorei ouvir tudo que você teve, nos contou aqui, assim, mulher inteligentíssima, inspiradora. Que bom que a sua empresa tem você, que a sua equipe tem você. Parabéns pelo seu trabalho. Eu fico muito Obrigada. pensativa como a questão da qualidade de vida e a questão da saúde, que eu te disse, né? Assim, me fascina bastante também. Eu atuo na tecnologia, mas saúde é uma coisa que me fascina demais. Assim, obrigada, muito obrigada por tudo isso. Me transformou, assim, né? Então, Que assim, legal. Eu que agradeço. e Agradeço você ter me nossa. estimulado também com as suas perguntas. Foi muito legal. Imagina, e eu acredito que quem está nos ouvindo, nos assistindo também. Eu sempre falo aqui no Minutos que essas informações cheguem a quem precisa chegar. E a gente falando de saúde, que a gente não é nada. A gente está falando, né, assim, a gente está falando que ainda as coisas são negócios, são tal, mas a gente sabe que nem negócio é capaz de pagar por saúde se de fato ela não existir, né? Então a gente sabe que a gente não é nada sem ela, né? Então, assim, muito obrigada por isso mesmo. Continue trilhando aí, que, assim, eu acho que essas pessoas que você citou, a gente não vai conseguir reunir, mas que você consiga reunir pessoas tão brilhantes para poder continuar fazendo a diferença aí, assim, como a gente estava falando em escala, e isso que você esteja fazendo, mas seja em grande escala, sabe? Para poder transformar mesmo. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Minutos. Não quero perder você de vista com as suas informações, seu brilhantismo, porque foi incrível. Muitíssimo obrigada mesmo. E bem-vinda sempre ao FutureCon e ao Minutos Corporativos, Tereza. Ana, agradeço muito. Foi uma delícia conversar com Nossa, você. foi ótimo, foi ótimo. Eu tava te ouvindo, mas eu estava pesquisando aqui. Eu vou pesquisar o resto, que eu vou ouvir de novo aqui a nossa entrevista, e vou me inspirar ainda mais em tudo que você disse, tudo que você falou, porque foi riquíssimo. Muitíssimo obrigada. E você que está nos assistindo, não perca os próximos episódios. Eu tenho certeza que, assim como eu, vocês vão assistir novamente a entrevista com a Tereza. Passe adiante essas informações sobre saúde e tecnologia, e até a próxima. Muito obrigada.